Oi irmãos, tudo bem? Faz algum tempo que eu não posto vídeos aqui no canal, e isso é por uma boa razão. Eu estou estudando mais profundamente a palavra de Deus, buscando mais informações para trazer vídeos melhores e mais conclusivos. Por outro lado, eu também tenho assistido muitos vídeos no YouTube e pesquisado a respeito de muitos assuntos, e aí a gente começa, comparando com a palavra de Deus, a gente começa a entender que muito desses vídeos, se não quase todos, é só por causa de visualizações. Todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe que o objetivo não é ter visualizações, mas que quem visualize e quem busque a Deus de verdade possa ter um momento ou um aprendizado efetivo da palavra de Deus com esses vídeos. Hoje eu não vou fazer estudo nenhum, não é o objetivo de hoje. Eu só queria ter uma conversa com vocês a respeito do que acontece, do que está acontecendo no mundo. Voltando a falar do YouTube, a gente vê canais aí, né? Eu não vou ficar falando os nomes dos canais, mas para quem está interessado nesse tipo de assunto, na palavra de Deus, já vai saber do que eu estou falando. Tem um camarada aí que nega totalmente a divindade de Jesus Cristo, e para isso ele exclui livros da Bíblia, por exemplo, o Evangelho de João, que é uma das coisas mais lindas, é um evangelho espiritual maravilhoso, e para negar a divindade de Cristo, ele simplesmente tira esse livro da Bíblia e tudo bem, e segue a vida falando que o nome de Deus tem que ser pronunciado corretamente, que não é Deus, que Deus vem de Zeus, que Jesus é um porco. São coisas assim que, sinceramente, tem aparência de uma sabedoria maior, mas na verdade é um engano, tá? Quando você sabe do que você está falando, porque ninguém fala o nome de Jesus com o intuito de que ele é um porco, mesmo que isso em latim possa ter alguma sugestão disso. E é verdade, quando a gente vê em hebraico e tal, tem algumas variantes, né? Yeshua, Yahshua. Eu particularmente acho que Yahshua é o mais correto, mas o importante é a gente estar falando do Filho de Deus, que veio à Terra, que morreu, que ressuscitou e que está à direita do Pai. Esse é o Filho de Deus, esse é o Salvador, que a gente chama por Jesus Cristo. Pode chamar de Yahshua e Yeshua. O importante é, Deus sabe nos corações das pessoas o que está acontecendo. Se você está chamando Jesus, né, falando conforme esse camarada aí, de porco, mas no seu coração você entende que Ele é o seu Salvador, que Ele é que morreu na cruz e ressuscitou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, Deus conhece o seu coração, irmão. E não é por causa de uma pronúncia de um nome, de uma tradução ou da maneira secular que isso chegou até a gente, que vai mudar o sentimento que você tem em relação ao seu Salvador, ao nosso Salvador, que é Jesus Cristo, Yahshua HaMashiach, chame-se ele do que for, tá? Eu fico triste de ver. E para defender esses pontos de vista, as pessoas usam coisas absurdas, tipo isso, elimina simplesmente um dos evangelhos, que fala muitas coisas maravilhosas a respeito de Cristo, inclusive da divindade, inclusive que Ele é Deus, né? E segue por essa linha, tendo uma aparência de sabedoria. Outros canais ficam só colocando sensacionalismos, pega a notícia do dia, transforma aquilo em um chamariz, digamos assim, para falar. Nesse caso eu até acho válido, acho que é até por uma boa causa, mas a gente vê que o objetivo maior parece que é ter visualizações e não levar a palavra de Deus para quem precisa e para quem quer conhecer a palavra de Deus. Por outro lado também, a gente olha hoje nas igrejas
pentecostais, igrejas evangélicas e tudo, que para sustentar um templo feito por homens precisa de dinheiro, precisa do dízimo, precisa da força humana para que isso se sustente. E aí vende prosperidade, vende um alívio, vende curas, porque as pessoas sem entendimento vão buscar esses locais como uma fonte de alívio para suas vidas. Tem muita gente que vai até uma igreja no final de semana para passar aquela semana bem, para ficar tranquilo, com a consciência tranquila e isento de culpa, que aquela semana ela foi ali, fez o papel dela com Deus e simplesmente tá tudo certo. Aí ele passa na cabeça dele essa semana muito bem na presença de Deus. Semana que vem é outra semana e aí vai contando alguma coisa assim. E se não der o dízimo, se não der um dinheiro lá, então tá em pecado, tá roubando de Deus. Enfim, muitos absurdos que a gente vê também de manipulação de pastores, de padres, em cima das pessoas, vendendo um Deus que não quer nada disso. Então eu estou fazendo esse vídeo também com um pouco de desabafo. Eu imagino que tenha outros irmãos que pensem dessa mesma maneira. E eu gostaria de falar que se você está assistindo isso e você concorda com tudo que está acontecendo no mundo, você vai lá na sua igreja no final de semana, tem um momento bom lá, agradável, mas você acha que essa escalada da tecnologia, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa para as pessoas, que vai ajudar as curas que tem, né? Hoje em dia, a descoberta de várias curas para doenças, para vacinas e esse tipo de coisa. E realmente é bom em parte, para uma população que está sofrendo, que está doente, que está praticamente sem esperança, isso falando a nível de Brasil, mas se você for olhar no mundo inteiro também acontece esse tipo de coisa, né? Às vezes até pior do que aqui. Se você concorda com essas posições que você olha na televisão, que você vê nos noticiários todo dia, sabe? Aí a gente vê hoje em dia toda essa polarização que existe a respeito de quem é a favor do presidente, quem é contra, e o presidente da França fala uma besteira lá, e aí o outro fala outra besteira aqui, rebate, e aí começa uma briga, enfim. Se você está acompanhando tudo isso, depois, furacão, né, Dorian, que destruiu infelizmente a Bahamas, orar pelos irmãos das Bahamas, e agora está chegando, né, chegou nos Estados Unidos, também fez muito estrago lá, mas muito menor do que se previa, graças a Deus. Mas você continua acompanhando essas coisas. Hong Kong, as manifestações em Hong Kong, que era por uma reivindicação para uma mudança de uma das leis que tinham sido aprovadas lá, que tinham sido impostas lá. Saíram milhões de manifestantes nas ruas, conseguiram revogar a lei, tiraram a lei, né, que era uma lei de deportação de quem cometia crimes em Hong Kong, ser deportado para a China continental. Mas as manifestações não acabaram. Então eles conseguiram o que eles queriam, mas agora eles querem mais, né? Então há uma revolta no ar, um clima de briga. Todo mundo tem a sua razão, todo mundo tem a sua convicção e todo mundo está brigando por causa disso. E são direitos das minorias, direito da mulher, direito LGBT, e quem não compactua com isso também briga e defende posição e fica do lado. Se você reparar, isso daí praticamente não acontecia 10,
15 anos atrás. É uma coisa que está em ebulição, que está aumentando, que está, né? Na palavra de Deus fala que isso seria um começo das dores, nação contra nação, reino contra reino, enfim, e que essas dores iam aumentando até que, né, culmina na volta de Cristo. Então eu gostaria de falar isso. Acredite em Cristo, acredite em Deus, saiba que você tem um Salvador, que esse mundo que está aí, ele está no maligno. Se você olhar 1 João 5,19, ali fala isso, que esse mundo do jeito que está aí, ele está no maligno, ele não vai satisfazer os verdadeiros filhos de Deus. Quem é filho de Deus de verdade não se conforma com essas coisas. Quem enxerga ou não enxerga por falta de conhecimento esse tipo de coisa, tudo isso que eu acabei de falar, e compactua com isso e concorda com essas coisas, eu sugiro que vá estudar um pouco mais a palavra de Deus, que vá ver o que está acontecendo, porque além de tudo, hoje a palavra de Deus está sendo ridicularizada. A gente já falou isso em vídeos anteriores aí, e é tido como uma vergonha você falar, é como se você fosse inocente, infantil, uma pessoa alienada desse mundo, falar de Deus, de Jesus Cristo. Eu não tenho esse medo não, eu tenho essa convicção, tenho esse pensamento e vou continuar falando isso pro resto da minha vida, ok? Esse vídeo é só para voltar ativa. Eu espero colocar outros vídeos, outros estudos no canal e repito, eu só queria passar por aqui para dizer para vocês que creiam em Deus, creiam em Jesus Cristo, fiquem atentos para os sinais que a palavra de Deus nos dá, os sinais que estão acontecendo no mundo inteiro, e todas essas revoltas e todas essas contendas, essas discussões, não é à toa que está acontecendo, tá? A gente está em dor, em trabalho de parto. Esse é o começo das dores, e essas dores infelizmente vão aumentar muito, ok? Mas apesar disso, a gente tem esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nos conforta e nos tira de cair em depressão, em ficar... apesar que depressão não tem nada a ver com isso, mas é uma doença patológica. Hoje em dia a gente vê muito isso também. Mas as pessoas que estão firmadas na palavra de Deus e que têm Deus como Senhor e Salvador, tem Jesus como Senhor e Salvador, conseguem entender um pouco mais de tudo isso que está acontecendo, esse vazio que tem dentro das pessoas, essa necessidade de se colocar, de se posicionar em relação a tudo e a todos, e todas essas brigas, tudo isso tem um motivo, tá? E a gente vai, se não muito em breve, num determinado tempo, no tempo determinado de Deus, a gente vai entender por que tudo isso acontece. Tá bom, irmão? Fiquem com Deus. Eu quero dar um grande abraço em todo mundo que assiste, que me segue aqui no canal. Eu sei que não é muita gente, mas, repito, não estou interessado em milhões e milhares de visualizações, não. Eu quero que, para você, com quem eu estou falando agora, que você atente para isso, que você abra a sua cabeça e enxergue o que a palavra de Deus tem para nos revelar, tá bom? Fique com Deus, fique de olho no mundo, fique de olho nos sinais e até o próximo vídeo. Um grande abraço.